se uma pessoa que não fosse o Cris tivesse sentado aqui do outro lado da mesa e me servisse esse vinho, eu ia falar que esse vinho é do Cris? Não sei. Não sei, essa é a verdade. Legal. Eu vou... Não precisa falar ainda não. Não, eu não vou falar. E eu vou aproveitar e vou... descumprindo uma regra aqui que tu estabeleceu. Aliás, só pra deixar claro, a regra do podcast é que é um vinho por pessoa, tá? A gente tem licença poética pro Cris, porque foi aniversário dele anteontem, então tem licença poética só por isso, tá? Só pra deixar claro aí pra vocês. Obrigado, cara. E a gente, como já foi falado aqui no podcast, a gente tá bebendo na Tanino Glass Universal, que não só é patrocinadora do Jovem do Vinho, mas também é patrocinadora aqui do podcast do Jovem. Essa aqui é Universal, uma taça que é feita para ser versátil. E como aqui a gente está bebendo um vinho às cegas, a gente tem que pegar a taça mais versátil, porque pode ser qualquer coisa. Então estamos aqui bebendo com a taça mais versátil da Tanino, que é a Tanino Universal. Tem mais um... Essa é a taça do nosso menu degustação. Ah, vocês usam a Tanino? Nós usamos a Tanino. Curioso que é o segundo episódio, eu não sabia disso. Porque a última vez que eu fui na casa do Vivar, eu acho que ainda não tinha Tanino. Não era ainda. É o segundo episódio e a segunda pessoa sentada aí que fala que agora o estabelecimento deles tem Tanino. Então, só pra... Não, a Tanino é a nossa taça de serviço. Eu até posso usar outra. Nós temos uma carta de taças. Tem a Grécia, o Zalto, o Gabriel. Gabriel não tem ainda, vai chegar... o Sidônios. Então, nós temos uma carta de taças larga para possibilitar, inclusive, comparações entre taças. Total. Mas a nossa taça do serviço, do nosso menu, por exemplo, harmonizado, é essa aqui. Justamente porque ela ajuda a não dizer nada de indução do que eu estou servindo. Total. Então, não estou numa Borgonha servindo um Borgonha. Total. E ela entrega tudo do Borgonha aqui, então... Totalmente. Não, e é uma coisa que eu falei, você sabe que eu também, eu não sou clubista nesse sentido. Cara, eu tenho todas as taças que você mencionou na minha casa. Uhum. E eu já fiz esses testes de taça. E quando eu vou fazer serviço, quando eu penso numa taça assim para todos os momentos, para mim é evidente que é ela. E assim, sem puxar de sardinha pro meu lado, eu já falei, eles patrocinam o canal, mas... Eu fui obrigado a confrontar uma regra e trazer dois. Vou explicar na sequência, porque os dois representam um pouco do que a gente faz na Casa Vivar. Tá. Seria incompleto eu apresentar aqui Casa Vivar para vocês e apresentar o que eu penso quando eu monto a minha carta, se eu não tivesse dois vinhos aqui postos. E eu vou, na sequência, quando a gente desnudar os vinhos aqui, explicar o porquê disso. Tá bom. Falando da minha carta, então, enquanto tu presta atenção nesse, que tu conhece bem a carta lá... Mas falando aqui para vocês, eu tenho hoje, varia bastante, hoje tem 1.178 cuvês diferentes na carta da Casa Vivar. Todos eles têm o critério de serem vinhos naturais. Para os brasileiros, eu flexibilizo, inclusive como é o meu caso, mas para apoiar os produtores que estão buscando crescer e no futuro ter o seu vinhedo, e topo os vinhos que têm vinificação natural, ou seja, que pegam uvas convencionais, que compraram uva de alguém que não é totalmente natural, mas na cantina não coloca aditivo e não manipula o vinho. Minha carta, 40% é França, 15%, perto de 20%, dependendo, oscila um pouquinho, é Brasil, e aí tem o resto do mundo. Aí tem Croácia, tem tudo. Eslovênia, tem tudo, de tudo. Áustria, tem de tudo. Dá para passear lindamente. Todos os vinhos que a gente tem mais de 3 vinhos na casa, a gente topa colocar na taça. Então a pessoa chega lá e eu quero fazer uma prova aqui, eu quero conhecer Chambord e Musigny. Uhum. E vamos lá, me bota 3 tacinhas aqui, uma de cada um. A gente pega 3 ali, Chambord, e vamos serve na taça e propicia para as pessoas passearem e visitarem lugares, vinhos, que, cara, se tiver que investir numa garrafa, às vezes não vai, né? Então essa nossa lógica, ela é justamente para que seja também um espaço educativo. Para quem quer estudar vinho, lá é um lugar em que a gente convida. Vem estudar vinho na Casa Vivar. Parte do estudar pode ser eu apresentando, porque o que tem lá eu conheço, sei minimamente a história, sei minimamente por que está lá. Não entra vinho na minha carta sem eu provar antes. Então eu sempre provo os vinhos, faço reserva com as importadoras, provo com os produtores e aí decido o que entra. Então todos eles eu tenho uma boa referência do que vão entregar na taça.
quando eu estou lá apresentando. E as pessoas podem passear por diversos, usar mesmo como lugar de estudo, né? Essa é parte dessa nossa lógica ali. E eu posso atestar pessoalmente. Bom, vou trazer um quê pessoal, mas que é totalmente verdadeiro, né? Assim, no começo, quando a gente falou, lá, realmente quando eu estava começando, o Brasil, em geral, tem uma carência muito grande de espaços educativos de vinho. É uma coisa que foi discutida amplamente aqui na primeira temporada também com os importadores. O espaço que a educação tem e como que através da educação é que a gente consegue deixar o mercado mais competente, né, profissionalizar as pessoas do serviço, mas também educar os consumidores, que depois são consumidores mais educados que eu quero dizer, né, com mais conhecimento, que obviamente depois acabam fazendo escolhas melhores de consumo. E o Brasil é um lugar muito carente, principalmente para quem está entrando no mundo. Uma das mensagens que eu mais recebo no meu DM no Instagram são pessoas falando: ou eu quero fazer transição de carreira, eu quero trabalhar para o vinho, eu não sei onde começar. Ou são pessoas falando: porra, eu acho muito legal que você é jovem no mundo do vinho, eu também tenho 20 e poucos anos, blá blá blá. E cara, eu não sei por onde começar. Para fazer um W7 é muito caro, o que é. Né? Não estou falando que não vale, eu estou falando que é um valor elevado. É um investimento. Total. E, porra, eu vou trabalhar de garçom ou de sommelier, isso não vai pagar minhas contas, que também é outra dura realidade para vários lugares do Brasil. Então, eu dou um valor absurdo para a possibilidade que eu tive de poder frequentar a Vivá desde o começo da minha carreira, da minha jornada no vinho. E não foi à toa que eu estava pegando avião para ir para Porto Alegre. Você vai lembrar disso, teve um ano que eu fui quase todo mês, justamente para conseguir absorver, quase por osmose, o que você e a Kelly estavam fazendo junto com os funcionários lá na Casa Vivá, porque não tinha nenhum outro lugar no Brasil em que eu conseguia fazer o que vocês fazem, de estudar, de abrir garrafa, de falar, não, pegar pela mão e falar assim, vem aqui, prova isso aqui, assim, realmente me senti acolhido num lugar. E mais do que isso, assim, eu me lembro, e eu já te falei isso, então eu posso repetir, é uma história pessoal, mas também igualmente verdadeira, que eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá visitar vocês, eu voltei, e aí o Gadelha, que inclusive foi quem me falou para ir te visitar a primeira vez, que foi o meu mentor de vinho, professor. Grande Gadelha! Grande abraço. E eu me lembro que eu fui lá, eu voltei, e ele falou assim, porra, e aí, você gostou? E aí eu virei para ele e falei, cara, primeiro, eu tô absurdamente encantado com o lugar, assim, eu tô louco pra voltar, assim, realmente o troço me tocou. Segundo, o Cris e a Kelly são completamente doidos de abrir um estabelecimento daquele em Porto Alegre. Tipo assim, como esse troço não vai dar certo, não tem como dar certo. Eu me lembro de que eu virei pra ele e falei assim, e eu quero muito que dê certo, mas assim, cara, é Porto Alegre, assim, e eu amo Porto Alegre, você sabe quanto eu gosto de Porto Alegre, mas assim, cara, é Porto Alegre, não tem um estabelecimento nem parecido, não tem nenhum meio termo, assim, e vocês já chegaram com o pé na porta, fizeram um troço totalmente diferente, investiram dinheiro, óbvio, botaram um monte de garrafa. Falei, cara, esses caras são loucos de fazer um troço desse. Aliás, o Gadelha, cara, obrigado pela indicação, eu não tinha te agradecido ainda, mas já deveria. Mas o Gadelha não foi lá ainda, exatamente, cara. Ô, Gadelha, tem que ir, cara, tá nos devendo essa aqui. Ele voltou, vai lá. Claro. E aí, quando eu voltei, ele falou assim, e aí? Aí eu falei, não, é isso. Ele falou, então, eu te falei pra ir. Ele não tinha me falado que ele não tinha ido. Mas eu falei, cara, é extraordinário o que eles estão fazendo, mas eles são loucos. E aí, o tempo passou e eu fui vendo que você e a Kelly foram construindo aos pouquinhos, melhorando, que eu quero dizer, expandindo e abraçando mais uma coisa, e abraçando outra coisa, e treinando o time, e perdendo o time, e conquistando novas pessoas, perdendo elas de novo. É a trajetória de uma empresa, como ela acontece, desafios do dia a dia, e aí você, enfim, fazendo vinho. E eu me lembro disso porque foi verdadeiro. Quando eu fui te visitar uma vez, antes da nova Vivá, na nova casa acontecer, eu me lembro que eu estava visitando vocês e você me chamou para ver a obra. Da Vivá, que ainda não existia. E eu me lembro que eu visitei a obra e eu me emocionei de verdade, de ver o que vocês conseguiram construir nesses anos, porque eu peguei no começo e eu vi o que vocês fizeram agora e eu falei, cara, assim, que alegria, era tudo que eu queria que acontecesse, entendeu? Cara, e olha, e tem coisa nova pra tu ver, tá? Porque agora, finalzinho metade agora do mês, eu acho, né, amor? Metade do mês nós estamos inaugurando uma outra parte na Casa Vivá que vai ser... É outra pequena revolução.
Nós vamos ter uma vinícola dentro da Casa Vivar. Nós vamos vinificar vinho ali dentro, propiciando para os nossos clientes, para os nossos amigos, para as pessoas que frequentam, acompanharem cada uma das etapas e o dia a dia de fazer vinho agora quando chegar na safra. Que legal, cara. Vai ser muito bacana. Junto com uma parrilha, com uma área, outra construção do que é aquela parte ali da frente. Tem mais 1/3 de casa para trás que nós estamos abrindo agora a partir disso. Mas eu quero falar uma coisa aqui muito importante, assim, que me tocou agora. Nós estamos sempre... A gente continua crescendo a casa. E vai ganhando gente, vai perdendo gente na equipe, no nosso time. Nós precisamos de gente para o nosso time. Quem quiser trabalhar com vinho, quiser se dedicar de fato a vinho... Lembrando que se dedicar a vinho não é essa coisa bonitinha que nós estamos fazendo aqui conversando. Fora daqui nós estamos lavando taça, secando taça, polindo taça, tirando o pó da prateleira, carregando caixa para repor estoque, para colocar em temperatura, controlando estoque, dando entrada no sistema, respondendo o WhatsApp, marcando gente, lavando taça, secando taça, polindo taça, lavando banheiro, limpando o chão, limpando a mesa, chegou um cliente. É a melhor hora do dia quando chega um cliente. Aí chegou o cliente, a gente atende o cliente. Ali é a realização. É essa hora aqui que nós estamos nos realizando. Total. Bom, enquanto o cliente está sendo atendido, todo mundo vai no banheiro e suja o banheiro. Aí a gente tem que limpar o banheiro. Aí a gente tem que varrer o chão, porque aí caiu o farelo ali e tudo. Aí tem que limpar a mesa. Aí, que é a parte menos, é a parte não glamourosa e totalmente real do mundo do vinho, né? Não, e necessária. Ninguém quer chegar num lugar como o nosso e na hora que senta e olha para nossa cristaleira, vê pó na cristaleira. Claro. Então, é um desespero. E a nossa cristaleira tem espelho. então ela reflete. Então, cara, assim, ó, é um agora, é realizador, é uma construção, é conteúdo, é isso que a gente estava falando aqui, é uma troca, é uma construção de time e de cultura muito bacana. Só que tem que querer trabalhar, não adianta só querer a parte bacana do vinho. Claro. Quem quiser, Casa Vivar paga acima do mercado. Tá? Dá pra... Não, enfim, e é um lugar mágico, mas é que a ideia de abrir garrafa, servir garrafa e passar o dia falando de vinho, pô... Isso é... Sonho. Sonho. É óbvio que é sonho. Mas isso é uma coisa que eu falo pra minha equipe. Mas é sonhar. É sonhar e é realizar sonho. Ter que limpar e ter que... Porque a pessoa tem que... Faz parte da construção e do valor que se dá a isso aqui. A isso aqui. Faz parte da construção o preparo para que o momento seja a experiência. A experiência, ela não é beber o vinho. A experiência ela é entrar num lugar que está pronto para te receber, que está limpo para ti, claro. Que tu vai sentar confortável numa cadeira, que tu vai estar com um odor no ambiente confortável para te receber e para não atrapalhar o que tu vai estar consumindo. Claro. Que vai estar tocando uma música que tem conteúdo com aquilo que tu está degustando. Que tu vai estar olhando para as pessoas ao redor e elas vão estar com postura, vão estar limpas. Cara, é o conjunto da obra. É o conjunto da obra, é claro, é claro. E a experiência é esse conjunto. A experiência não é o vinho em si, a experiência não é a comida em si, a experiência não é o discurso em si, a nossa narrativa. A experiência é esse conjunto todo, que só é possível porque se a gente respeita tanto o produtor que literalmente, não é literalmente, mas metaforicamente se matou para entregar isso aqui, deu o melhor de si, ou a produtora que deu o melhor de si para entregar isso aqui para gente, para entregar o queijo que nós estamos colocando lá na mesa, se a gente respeita tanto o trabalho dele, como que nós vamos entregar o que ele fez, todo o trabalho que ele teve, toda a construção de uma vida, alguns de gerações, num ambiente que não está posto para isso.